Astrid Cabral, que será apresentada pelo professor Dr. Carlos Guedelha e pela mestranda do PPGL, Raquel Martins. Como mediadora da palestra, convidamos a discente do FLET, Larissa Cortez. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Quero chamar para compor a mesa o professor Guedelha e a mestranda Raquel Martins. O professor Guedelha é pós-doutor em literatura pela Universidade de Brasília, doutor em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em sociedade e cultura na Amazônia pela UFAM, graduado em letras pela UFAM, foi secretário executivo adjunto da capital da Secretaria de Educação do Amazonas em 2017, subsecretário de Gestão Educacional da CEMED de 2021 a 2022, diretor de Planejamento Cultural do Conselho Municipal de Cultura desde 2022. Ele também é líder do Greenplex há 10 anos. A mestranda Raquel Martins de Andrade é mestranda pelo PPGL, graduada em Letras pela UFAM e pesquisadora do Greenplex. Pessoal, boa tarde. Tenho a honra de dividir esta mesa com a Raquel, que é orientanda, trabalha conosco ali na pesquisa sobre a poesia de Astrid Cabral, assim como outros orientantes que estão aqui presentes, que também estudam a obra de Astrid Cabral. Uma das efemérides deste ano é justamente a celebração dos 20 anos da publicação de Rasos d'Água. Presta atenção no meu sinal aqui, que eu não vou verbalizar para passar os dados, só fazer sinal. Nós colocamos aqui uma relação aí de capas das obras da Astrid, desde 63, que foi o primeiro livro, Alameda, depois Ponto de Cruz, Zé Pirulito, que é um livro infantil, Lição de Alice, 86, Visgo da Terra, também 86, Reis Desgarrada, 94, aí de Del em Del, que é um livro que reúne os 5 primeiros livros de poesia, depois Intramuros, depois Rasos d'Água, depois Jaula, depois Antessala, e um livro com antologia pessoal, depois 50 poemas escolhidos pelo autor, depois Queixe, depois Palavra da Berlinda, Infância em Franjas, Sobrescritos, Rastro de Leitura, Múltiplos Eróticos, Íntima Fuligem e Coração à Solta. Faltou, não colocamos aí dois livros que ela publicou, porque como foram tiragens pequenas, muito pequenas mesmo, que ela mandou para pessoas específicas, então nós não encontramos a capa, né, para colocar, que é Mínimas e Trasantontem, são livros de crônicas. Bom, eu escrevi um soneto
quando eu lancei o livro Poesia das Fontes. Foi o meu primeiro livro de poemas, em que eu dediquei poemas a pessoas e coisas que eu considero minhas fontes de poesia. Poesia das Fontes. Aí eu dedico poema para os loucos, que eu conheci na minha infância, que andava na rua e tal. Eu aprendi que a loucura é a irmã gêmea da poesia. Estou reaprendendo isso agora com meu filho, que estreou, né, na psiquiatria, como médico psiquiatra, e eu estou confirmando a minha tese que eu tinha desde muito tempo, que os poetas e os loucos têm muito em comum. E uma das minhas fontes de poesia é Astrid Cabral. E eu vi um soneto citando as obras dela, que ela havia publicado até então. E o último livro que ela havia publicado até então, coincidentemente, era Rasas d'Água. E eu fiz esse soneto. Sua viagem pelos bosques da poesia inicia na Alameda iluminada. É o torna-viagem da ironia da mulher que se fez reis desgarrado. Prossegue em estações e antessalas, nos desvãos e intramuros da memória. Há mergulhos nos abismos e nas jaulas, para ali se recontar a sua história. E nos pontos de cruz vão se tecendo alinhavos de amor, paixão e mágoa, da terra que de terna se fez visco. As dores, sem remédio nem remendo, deixaram seus olhos rasos d'água. Não se faz essa viagem sem perigos. Bom, quando a Astrid lançou o seu, agora é penúltimo, mas o seu último livro em 2007, que foi em 2017, foi Íntima Fuligem, ela generosamente me pediu que fizesse, assim, desse uma de mestre de cerimônia no lançamento do livro, lá na livraria Leitura, na Amazônia Shopping. E lá eu li esse soneto e falei, olha, quando eu fiz esse soneto, estavam aqui todos os livros da Astrid. E aí a Astrid, a cada ano, desmoraliza o meu soneto, deixando-o cada vez mais desatualizado. Porque a cada ano ali é publicando, e aí não cabe no soneto. Só se cada palavra fosse o nome de um livro, não caberia mais. Naquele momento era Rasos d'Água o último, mas depois de Rasos d'Água vieram muitos outros. O roteiro da nossa fala, aqui com a Raquel. Então, nós baseamos nossa fala em um texto que nós escrevemos em conjunto, e para isso nós pontuamos e emprestamos, né, professor, alguns versos dos poemas de Astrid, para intitular com o subtítulo do nosso texto, né? Iniciando então com A Vida Não Tem Volta, onde nós apresentamos nossas considerações iniciais. Em seguida, Submarina em Mares de Memória, uma mulher em sua viagem. Em sequência, nós temos Por que atravessaste o rio? E aí nós temos, né, uma análise sobre a morte como travessia. Depois, Bebendo a Taça da Amargura, onde nós fazemos um diálogo e apresentamos uma espécie de 2 livros gêmeos, né? E por fim, uma viagem à revelia, onde nós finalizamos então as considerações finais. Bom, isso que a Raquel falou é verdade, nós escrevemos um texto, o texto já está pronto para o livro das efemérides, nós queremos dar o exemplo para os outros palestrantes. Então, assim, como nós vamos recolher o texto dos palestrantes, nós temos prazo de 30 dias, até 30 de agosto, eu acho, para enviar seu texto, mas nós, para darmos o exemplo, já estamos com o texto pronto. Então, o que nós vamos fazer aqui é dar alguns vislumbres do texto que nós escrevemos e assim também um vislumbre de Rasos d'Água. A morte e o luto são temas recorrentes na poesia de Astrid Cabral. Seus textos são repletos de metáforas que traduzem a experiência humana em suas lides com a realidade da morte e suas implicações.
especialmente no livro Lição de Alice, Rasos d'Água, Íntima Fuligem. O Anderson Souza, o Anderson Souza fez um trabalho sobre a minha orientação, intitulado Variações sobre um Velho Tema, a reinvenção da morte na poesia de Astrid. E ali ele fala que há uma certa poética da morte em Astrid Cabral. Esse estudo que nós fizemos desenvolveu-se a partir da efeméride do aniversário de 20 anos, 20 anos de Astrid Cabral, do poema Rasos d'Água de Astrid Cabral. E com o objetivo de analisar metáforas elaboradas pela poeta para dar conta de sua experiência como mulher e mais especificamente como mãe, e processar liricamente a dor do luto pela perda de um dos seus 5 filhos, de nome Gilles. O fio condutor do estudo é uma metáfora mais geral, que a vida é uma viagem, da qual decorre uma metáfora mais específica, que a vida é uma viagem por rio, que desencadeia uma outra metáfora: morrer é atravessar o rio. Infelizmente, nosso slide está pegando aqui embaixo, porque o projetor projeta mal, né? Aí metade do slide fica embaixo. Mas assim, nós buscamos ler Rasos d'Água a partir da metáfora A Vida é uma Viagem, que está em toda a obra de Astrid, mas não está apenas na obra de Astrid, está na nossa verbalização, na nossa concepção diária sobre a vida. Nós usamos essa metáfora o tempo todo. Por isso nós falamos, por exemplo, chegou aos 40, passou dos 30, chegou um novo ser, o nascimento é a chegada e a morte é a partida. Nós sempre fazemos essa referência de que alguém morreu como partindo, né? Então nós usamos essa metáfora. Essas 3 metáforas encontram-se entrelaçadas na tessitura dos poemas de Rasos d'Água. Então nós usamos aí esse embasamento da teoria da metáfora conceitual para mostrar que, por meio dessas metáforas, Astrid propicia aos leitores intensas reflexões sobre o curso da vida, a inevitabilidade da morte e os sentimentos diversos dela decorrentes. Rasos d'Água veio ao público em 2003, portanto, 20 anos, né? Traz entre seus paratextos uma dedicatória que, associada ao título da obra, Rasos d'Água, situa o leitor em relação ao teor lutuoso de seus poemas. Essa é a dedicatória: a meu filho Gilles, presença e pranto. Astrid teve 5 filhos. Um deles, Gilles, morreu de acidente de moto aos 19 anos, no Rio de Janeiro. E esse livro, Rasos d'Água, ela dedica ao filho, e o filho é onipresente no livro. Algo semelhante ela fez um pouco mais na frente, com a morte do marido, a quem ela dedicou também um livro chamado Antessala. Quer dizer, a vida é a antessala da morte. A morte é a sala. A dedicatória, além da dedicatória, tem um pórtico no livro, que é esse aqui: lavei os olhos em muitas lágrimas, agora vejo melhor. Claro, as águas de Rasos d'Água não são apenas as lágrimas, tem as multifacetadas formas de água, do universo líquido, né? Tem os igarapés, os rios, né? Muitas formas de água, mas o que encharca, a água que encharca o livro são as lágrimas. Fica consignado ao leitor que entre as águas presentes em Rasos d'Água sobejam as lágrimas vertidas por uma mulher e mãe nas suas angustiantes lidas com as muitas lágrimas, muito pranto de que é feita a sua existência. O poeta
Sérgio Luiz Pereira, na apresentação do livro, diz o seguinte, aspas para ele: transborda por toda a obra, de tom líquido por excelência, a sua mensagem madura e confidencial sobre a vida, incluindo aí o sofrimento, a morte e a saudade. Em relação a essa atitude lírica de luto pelo filho, forçosamente precisamos operar uma leitura vertical de Rasos d'Água. Precisamos ler o livro Rasos d'Água. Eu tenho aqui duas edições. A primeira foi esta, em 2003, pela Valer, e a segunda foi esta, em 2004, pela Valer, no ano seguinte. Ou seja, a primeira edição já esgotou em um ano e veio a segunda. Por que nós temos que ler este livro de forma vertical? Primeiro, Íntima Fuligem, que foi publicado depois, em 2017, está lá presente também o filho Gilles. Há um poema no livro, que nós vamos ver logo em seguida. Os slides aqui vão ser basicamente para mostrar poemas e lermos os poemas. Ela escreve um poema e faz uma dedicatória ao meu filho Gilles, abduzido por Deus. Eu vou ter um pouco de dificuldade de falar. Peço desculpa de vocês, né? Eu faço muito aqui para falar. Bom, além de Íntima Fuligem, há um outro livro, não da Astrid, mas do Afonso Félix de Souza, que é o esposo de Astrid, também poeta. Ele escreveu um livro que é Irmão Gêmeo de Rasos d'Água. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar, mas nós vamos mostrar aqui uma foto, uma imagem da capa do livro. O título do livro é A Beira de Teu Corpo. É um livro Irmão Gêmeo de Rasos d'Água porque o objeto dos poemas desse livro é o mesmo, é o filho Gilles, feito agora pelo pai. E todos os poemas de A Beira de Teu Corpo, todos, é o pai à beira do caixão. Até o momento em que, segundo o próprio poeta, falando com o filho, ele é entregue às trevas no momento em que o caixão desce na terra. Então nós precisamos fazer essa leitura vertical. Não apenas uma leitura horizontal de Rasos d'Água, mas lê-lo em diálogo com Íntima Fuligem e Rasos d'Água. Dando então continuidade, nós entramos no nosso primeiro subtítulo, que é Submarina e Mares de Memória, onde nós vamos realizar uma viagem também, através da análise da mulher em sua viagem. Nós então aqui retomamos a metáfora geral apresentada no início, que a vida é uma viagem, e sobre isso nós evidenciamos também algumas teorias, né? Como o professor falou, nós traremos apenas os poemas, porque é nosso objetivo central, que é evidenciar a obra, e gostaria de pedir licença para ler pontuais citações, como for necessário, apesar de não estar inserido no slide. E iniciando, vamos começar falando sobre o que essa metáfora da vida ser uma viagem, ela significa, né, do que ela se permeia em nossa vida. E ela já se encontra sistematizada em nossa cultura e, consequentemente, enraizada em nossas mentes. Comumente, quando nós pensamos e ouvimos a metáfora vida é uma viagem, nós conseguimos imaginar o porquê e como é feita essa ligação, né? Que nas palavras de Márcia Cansado, em seu livro Manual da Semântica, abre aspas, ela diz que essa metáfora invade a nossa maneira de falar sobre a vida, fecha aspas. Ou seja, ela
Trata-se então de estender e de possibilitar fazer comparações sobre a passagem da vida, onde, como o professor falou no início, nós falamos que o nascimento é considerado a chegada de um ser humano ao mundo e a morte a partida. Ainda sobre essa metáfora geral, nós precisamos pensar que quando nós analisamos metaforicamente a vida como sendo uma viagem, nós realizamos um mapeamento entre dois conceitos relacionados, que é o da vida e a viagem, e os seus respectivos domínios. Sobre isso, gostaria então de ainda falar um pouco e ler a citação que Márcia Cansado traz, que é o seguinte: a pessoa que vive é um viajante. Os objetivos de quem vive são os seus pontos de chegada. Os meios para alcançar seus objetivos são as estradas. As dificuldades da vida são os seus impedimentos de uma viagem. Conselheiros são guias de uma viagem. Progresso é a distância percorrida. Coisas que medem o seu progresso são marcas da estrada. Talentos e coisas materiais são provisões da chegada. Nos voltando um pouco sobre a teoria da metáfora conceptual, como aponta Lakoff e Johnson, nós temos então que entender que existe essa teoria do domínio-alvo e o domínio-fonte. O domínio-alvo é aquilo que nós queremos compreender, experienciar, conceituar. E o domínio-fonte é o campo da realidade que é utilizado para iluminar aquilo que quer ser experienciado. Desta forma, Guedelha e Santos comentam essa conceituação explicando a metáfora da vida através da viagem. E eles apontam o seguinte: toda metáfora, segundo Lakoff e Johnson, movimenta conceitos e concepções de domínio-fonte, que é mais facilmente compreendido em direção ao domínio-alvo, que queremos compreender melhor. Por isso, toda metáfora pode ser representada dessa forma: domínio-alvo é domínio-fonte. Como no caso da metáfora, a vida é uma viagem. Queremos compreender a vida e seus mistérios e o fazemos por meio da concretude das viagens, que já compreendemos perfeitamente, por estarmos habituados a lidar com elas, principalmente a viagem por água. No caso dos amazônidas, a vida segue o seu curso à semelhança de uma viagem por água. Então nós temos aí o domínio-alvo, que é o que nós queremos compreender sendo a vida, e o domínio-fonte, que é o que nós utilizamos para iluminar sobre a vida, que é a viagem. E essa metáfora, ela permite diversas expressões, diversas compreensões que materializam a língua com o sentido de viver como estar em viagem. Como ocorre quando o lírico assegura que a vida é uma viagem à reveria, porque se dar para trás não torna a viagem de retorno ao útero da terra, e também explica que a vida não tem volta, por ser uma via de mão única. E essa temática, ela parece já muito angustiante nos poemas de Assis Cabral, né? O professor se emociona ao falar, e também é possível se emocionar ao ler, sem conhecer a Assis como pessoa, porque a gente consegue entender e sentir a mesma angústia que ela passa, que ela escreve. Conseguimos entender também esse desespero, a perda, a sobra, o que resta da vida com o passar dos anos. E é sobre isso que nós trazemos um verso que eu já ler em seguida, que com a certeza de que a vida não tem volta, a mulher presente no poema lamenta a perda da vitalidade, a perda da beleza, a perda dos tempos áureos, dos tempos bem vividos, que ficaram para trás, quando ela transpôs os dias da juventude. Porque ela sabe que viver é uma viagem e que se dá através do tempo, e que o tempo ele não retroage. E com isso, o mais angustiante dessa leitura é justamente ver o que sobrou, não somente o que se passou. E o que sobra é apenas retratos e poesia, que permitem essa angustiante e esse exercício de olhar para trás numa espécie de arqueologia sentimental. E falando um pouco mais sobre o poema, que utilizamos para dar como subtítulo o nosso tópico, lemos o seguinte: submarino em mares de memória, navego da menarca menopausa, investigando o pedestal das ilhas,
já que as ilhas afloram suas flores sem revelar o enigma das raízes. Aqui nós temos a mulher como viajante submarina, e nós temos duas estações da vida: a adolescência, que é a menarca, né, a primeira menstruação, e a velhice, que é a menopausa, que é marcada pela última menstruação. E sobre isso nós também podemos rever, né, o sistema metafórico complexo, que é justamente a metáfora geral, a vida é uma viagem, e essas outras metáforas que vão complementando para chegar à geral. Ainda com base nessas considerações, nós podemos ver que nos versos de Submarina, a metáfora específica é viver é viajar por água, e a mulher é uma viajante. E elas que possibilitam a compreensão da metáfora mais geral, a vida é uma viagem. Em seguida, trazemos também um outro poema, Coração Coraçado, onde a mulher apresenta e se apresenta com uma certa resignação. Tempestades em oceano ou em copos d'água. E não peço a Deus balsas, barcaças em praias, só um coração coraçado, desses que no lombo das ondas vão sem tombos o convés em festa, iluminado. Comumente, quando nós falamos da mulher e analisamos a mulher na literatura, é muito comum falarmos e vermos um lugar subalterno, né? E aqui a mulher se apresenta nessa condição, na condição de submissão à ação do destino, onde ela não exige, nem espera, nem aspira muito da vida. Ela não suplica por artifícios para viver, para experienciar, como nós vimos e vemos aqui, não peço a Deus balsas, barcaças nem praia. Ela não pede a experiência mínima de viver. Ela quer apenas sobreviver. Só um coração coraçado. Com um coração que seja pelo menos protegido, blindado, para sobreviver diante das perdas, das sobras, das angústias que ela coleciona ao longo da viagem, que é a vida. E convém aqui analisar, em particular, essa expressão metafórica coração coraçado, né, que é presente, que é o título, inclusive, do nosso poema. E porque ele trata-se de uma construção muito rica de interpretações. Eu gostaria de desacompactar essa expressão e analisar cada palavra, né, separadamente, começando pela palavra coração. Sobre isso, o filósofo suíço Carl Jung, em seu livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, ele aponta o coração como um símbolo, e esse símbolo ele chama de um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo são compreensões, né, de forma social, de forma universal, sobre um determinado símbolo, imagem ou texto. E quando nós falamos do coração, na literatura e na poesia, nós normalmente o analisamos como um símbolo de amor, de sentimento, né? Dessa forma, ele é mencionado como centro espiritual de uma pessoa e também emocional. E falando um pouco mais sobre esses arquétipos, ele diz que apesar de ser uma imagem, uma impressão universal, ele deve ser preenchido pelas impressões pessoais de cada pessoa. Então, sabemos que o universal é o coração como símbolo e centro universal das emoções e do espírito. No entanto, a Astrid, ela pontua o coração de uma outra forma, né? apontando da parte angustiante, da perda e do que sobrou. E já a palavra coraçado, ela, por outro lado, ela se refere a algo revestido com uma armadura protetora. Na história militar, um coraçado é um tipo de navio blindado, né? De navio de guerra, ele que é fortemente, quase que impenetrável. Ou seja, a coraça, muitas vezes, associada com proteção, força e defesa. Ao combinar essas duas expressões, nós temos então um coração que se tornou defensivo, um coração que ele foi blindado, protegido, como resultado das dores e das perdas e do medo de ser ferido. Esse coração blindado pode ser impenetrável, resguardando-se contra ameaças emocionais. No entanto, ao mesmo tempo que ele é protegido, que ele é blindado, essa proteção também impede não só o que entra, mas também o que sai.
também, dessa forma, impede desse coração de demonstrar amor, demonstrar afeto, demonstrar o básico, o princípio básico do sentimento, né? Então, essa metáfora traz um sentido muito poderoso de resiliência, de defesa emocional, de tentar entender, né, de se proteger contra as dores e as perdas da vida. Vamos passar por mais à frente, por conta do nosso tempo. Trazemos também o próximo poema. Também, em continuidade, a metáfora Vida é uma viagem por rio. O poema Acima Abaixo, que ele alude a alguns aspectos bem interessantes quanto à passagem da vida, sendo representada mais uma vez através da água. Longe fica a fonte, alcançá-la é cruzar águas contrárias. Perto fica a foz, atingi-la é deitar-se à deriva veloz. Sabemos que na geografia, a fonte é o local onde se inicia o curso da água, né? Podendo ser compreendido como o nascimento de um rio, de um mar ou de um oceano, um lago ou oceano. A partir dessa lembrança, dessa perspectiva, analisamos então o poema de Cabral com a indicação da metáfora da fonte, da lembrança de algo que faz parte do passado da mulher, a infância e a mocidade. Já a foz se trata do ponto onde o rio deságua, né? O encontro do rio com um corpo maior de água, ou, como podemos também ser entendido, como o fim natural do percurso daquele rio. E aqui nós temos então o passar da vida, a velhice ao se encontrar distante da juventude. Longe fica a fonte, né? Longe fica a juventude, longe fica a adolescência. E percebemos então a impossibilidade, como também mencionado que o tempo não retroage, de voltar ao passado, de voltar ao início da vida, já que alcançá-la é cruzar águas contrárias. Temos também uma antítese presente, né, de que acima, abaixo, longe, perto, que está relacionada à metáfora orientacional também pontuada por Lakoff Johnson, que ele fala das orientações espaciais que nós temos a partir das nossas experiências e vivências. E aí, trago também essa questão de antítese, não só em questão do que é bom, direcionado para cima, e também do que é baixo, do que é ruim, direcionado para baixo. Que ela diz que o bom acima fica a juventude e abaixo, que é ruim, fica a velhice. Mais à frente nós temos um outro poema, e é o último deste capítulo, que é a Metamorfose, que diz o seguinte: ainda nos chamam pelos mesmos nomes, acaso seremos os mesmos da cegueira alheia? Éramos formosos, afortunados, donos de sesmarias de sonhos. Tínhamos frescor de frondes, ímpetos de fontes e fogos, destemor de duelos, dúvidas que não machucavam quase. Éramos potros selvagens, farejando precipícios pelas pastagens do mundo. No curral ainda nos sobra a noção do tesouro perdido, e essa ração de memória é a esmola que nos cabe. Também poderíamos passar alguns minutos aqui falando sobre isso, mas trazendo a atenção para o que é mais importante, temos mais uma vez a metáfora geral, a vida é uma viagem. Temos o início do poema com a Astrid relembrando do tempo em que ela e seus companheiros participavam da madrugada, e o final, que é o que eu gostaria de chamar a atenção, que é onde a mulher, ao voltar da sua viagem do passado, ela se encontra então vendo o que sobrou dela, né? Que é a limitação que a idade alcançada traz e as perdas que a passagem do tempo acarreta. O interessante nesse poema é que, ao contrário dos demais, onde que a viagem é feita por meio da água, aqui a viagem é feita por meio da memória, né? E sobre isso, uma teórica muito interessante, a Lei das Mãos, ela fala sobre a memória pessoal, que é justamente essa memória construída a partir das experiências e das vivências, e que a Astrid utiliza para então voltar, para viajar ao passado e relembrar os tempos áureos, né? Os tempos bem vividos. Bom, dando sequência à aula dada pelo Raquel, agora eu vou apenas exemplificar. Na viagem dessa mulher, há vários acidentes de percurso, para usar uma outra metáfora aqui, né? Vários. E esses acidentes de percurso relacionados a perdas.
É marcante na poesia da Astrid a perda de pessoas. Marcante a perda do pai, muito cedo, ela muito jovem, ela criança ainda. Depois a perda do filho, depois a perda do marido. Essas são as perdas mais dolorosas, assim, na poesia. Estou falando da vida biográfica da Astrid, mas como ela recria isso na poesia. Então, por que atravessaste o rio? Esse é o título de um poema, por que atravessaste o rio? Então nós temos a metáfora aí, né? A morte é a travessia, que está dentro da metáfora mais geral, a vida é uma viagem por rio, que compõe uma metáfora mais geral ainda, que é a vida é uma viagem. Então nós estamos falando de um sistema metafórico complexo, e que nós temos uma metáfora geral, a qual engloba uma série de metáforas mais específicas. Eu vou ler alguns poemas aqui, que nós dividimos em duas, não sei se eu chamo de duas categorias, mas vamos chamar assim, trabalhando com a ideia da enunciação. São poemas em que, no primeiro, dividimos em dois grupos, na verdade acho que é esse o termo mesmo, são categorias, são dois grupos de poemas. O poema em que ela fala sobre o filho em terceira pessoa, portanto, o eu é a mãe, o eu que fala, o tu enunciativo é o leitor e o filho é o assunto, ele. O segundo grupo, o eu continua sendo a mãe, mas o tu agora é o filho. Então, esses dois grupos em que ela traz, no segundo grupo, traz o filho para o seu espaço enunciativo. Então, vamos lá. Esse primeiro poema já tem essa... Faz parte desse grupo, o filho como assunto, é o amor perdido. Naquela noite de escuridão completa, vi a outra face do amor. Isso aqui é a noite em que ela recebeu a notícia da morte do filho. Naquela noite conheci o deserto, e soube no céu embutia o inferno. Naquela noite gritei, meu Deus, que fiz para merecer tal lambada na alma? Naquela noite a mágoa foi tão funda e o desamparo tão vasto que o travesseiro virou várzea onde fiz jorrar um rio. O segundo poema, eu vou passar aqui para o poema, Mãos, ainda é o segundo poema desse grupo em que o filho, ela fala sobre o filho e não com o filho. No deserto da insônia, a mão triste me acena nua de anéis e luvas. Dedos, gesto de adeus, anunciam o abandono da matéria efêmera. Dos campos do sono, a mesma mão me chama cintilante de estrelas. Tento alçar-me da cama no encalço do convite, mas a carne me amarra. E enquanto o corpo dura, fico entre a dor da perda e o desejo do encontro. Então, você tem aqui a mãe, o eu lírico da Astrid é sempre feminino, em todos os poemas. E aqui especificamente, além de ser uma mulher, é uma mãe. Essa mãe fala sobre o filho. Mas há poemas que nós colocamos no segundo grupo, que além da outra face do amor, que aparece aqui nesse poema, naquela noite conheci a outra face do amor, e essa outra face do amor que ela conheceu, esse novo conhecimento, era o luto pelo filho, que essa face ela não conhecia. Agora ela fala sobre a outra face da morte. E aí nós temos o poema Quem? Que ela faz algumas perguntas. Quem poderia dizer por que atravessaste o rio? Olha, agora está falando com o filho. O filho está no seu espaço enunciativo agora. Ele é o tu. Quem poderia dizer por que atravessaste o rio quando na margem de cá
havia frondes e sombras, flores em todo esplendor, mãos e ramos te acenavam, e o canto de muitas gargantas embalava teus ouvidos. Que ousadia ou medo te levou ao outro lado? Sobraram botas e sandálias, e a dor desse segredo, machucando feito bardo. Sei, não tens mais voz para qualquer resposta. Ó deuses surdos mudos, quem, senão vós, nos revelaria tudo? Quer dizer, só quem pode revelar são os deuses, mas eles são surdos mudos, né? Então nós temos aqui um paradoxo. Quem, além de o filho não ter voz para responder essas perguntas angustiantes, quem poderia responder não tem condição de responder, pela sua própria mudez e pela surdez. E aí, um outro poema desse grupo, que é o poema A Outra Face, que ela mostrou ali a outra face do amor, agora a outra face da morte, que aparece nesse poema. Olha o que ela diz para o filho: ó tu, que ao esplendor do sol sempre tiveste os mais belos cabelos castanhos louros, vejo os primeiros fios brancos coroando as frontes de teus irmãos, e começo a ver a outra face da morte, não a que te arrebatou feito raio drástica súbita trágica. É assim mesmo, tá? A gente faz isso, sem vírgula. Se você coloca vírgula, drástica, súbita, trágica, você acabou com a construção que ela fez. É como se você visse ali um monumento construído, você chega e taca ele a barriga e derruba. Então a pessoa tem que colocar vírgula, mas é assim mesmo. Não a que te arrebatou feito raio drástica, súbita, trágica. É um bloco só. Mas a que não se escancara, a que retém qualquer pressa, refere a força do impulso e segue mascarando as garras. Então ela fala, o tempo está esgotando. A professora Germana está aí? Tá, vamos já passar o tempo para ela. Então ela conversa com o filho e lhe dá essa... tenta esse contato, esse eterno contato que não se completa, esse diálogo que não se completa. Eu passo para ela. Passo o slide, eu quero só ler os poemas para não ficar devendo. Vai lá. Esse é o livro do Afonso Félix. A Beira de Teu Corpo. Lembram do poema que eu acabei de ler, dos cabelos louros ao sol e tal? A imagem é semelhante a... Aí, olha só para não ficar devendo para vocês. Lê para nós o poema. Passa o poema. À beira de teu corpo eu busco e alcanço e agarro. A mão que de onde estás já não me estendes. A mão que em criança, com toda a confiança me estendias. E então, de mãos dadas, saíamos pelo mundo com que deslumbravas, e eu ia aos poucos tentando explicar a ti o que contemplavas com os olhos arregalados, e os colorias a teu modo com tintas próprias, e te soltavas de mim e nele mergulhavas. E dele me estendias de novo a mão, como se quisesses conduzir-me para o avesso de mim, ou para a fuga de um mundo que nos deslumbra e se desdobra em paisagens de dor, quando explicado. Passa aí para só pode passar. Esse poema aí. A Astrid está presente aí nesse poema dele. Porque imagina, o pai está diante do caixão do filho, porque a beira do teu corpo é a beira do caixão. E olha só, fala para a esposa, para a mãe: é duro, companheira. A árvore da vida nos deu frutos que, por acreditarmos nossos, guardamos e resguardamos por seres frágeis como nós, seres também de carne. Agora, um desses frutos se desprende assim da árvore da vida, e à beira de seu corpo eu olho e não acredito.
para mim, também impotente, e então o auge da dor atinge ao ver em seu rosto, da esposa, essa expressão de mater dolorosa. Ele olhava para o rosto da mãe e a sua aflição chegava ao auge. Eu queria aqui uma lembrança aos nossos palestrantes antes de encerrar o evento.